Gravando. Então, agora sim, né, eu gostaria de começar dando as boas-vindas, né, a todos os presentes, a todos os participantes desse nosso segundo ciclo de qualificação profissional, né, do projeto Conscientiza. Eu sou a professora Grace Leal, sou professora do curso de nutrição aqui da UFSM, do campus de Palmeira das Missões, e eu tenho esse projeto, né, o projeto Conscientiza, há desde 2019, né? Ele é um projeto que começou com o objetivo de fazer atendimento nutricional individual e em grupo. O primeiro ano foi em grupo, depois a gente começou a fazer os atendimentos individuais, tá bem? E a partir ali de 2019, mais ou menos, a gente 2023, desculpa, saiu aqui no campus, aqui pela UFSM, um edital chamado Cored, tá? Eu não sei se todos vocês têm conhecimento, eu não tinha, por isso eu estou falando por causa própria, né? Sobre esse Cored, que é o Conselho de Desenvolvimento Regional, e no nosso caso é o Cored Rio da Várzea, que engloba 20 municípios, tá? Aqui da região. Não são todos os mesmos municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, mas são quase todos, tá? Claro, na 15ª são 26 municípios, então alguns ficam de fora, e aí não são todos que estão no Cored que estão na 15ª, e nem todos da 15ª estão no Cored. E por que eu estou falando isso? Porque esse edital, né, ele nos dá, então é um edital de fomento, é um edital que nos dá um recurso para trabalhar, né, com ações para esses municípios. Então, a minha ideia foi o seguinte: bom, temos que fazer ações para esses municípios. Como a gente vai fazer? Eu não consigo fazer atendimento individual ou em grupo em cada município. Na época da pandemia, a gente até fez atendimentos online para alguns desses municípios, né? Mas também não acho que seja uma demanda, né, deveria suprir. A gente achou mais interessante, então, começar a fazer qualificação profissional, chamar os profissionais da atenção primária em saúde, né, para que a gente pudesse, então, dar início a encontros para que a gente pudesse fazer essas trocas, para que a gente pudesse fazer encontros de qualificação profissional. E isso ocorreu, então, em 2021. Vou pedir, Serenita, se tu puder desligar o áudio, tá? Em relação a... Em 2023, foi lançado o primeiro instrutivo, que foi pelo Ministério da Saúde, junto com a UFMG, o instrutivo de manejo coletivo de obesidade no SUS. E a gente trabalhou com esse instrutivo no ano de 2023, e inclusive já está lá no canal do YouTube, depois a gente vai passar para vocês, para quem quiser dar uma olhadinha nas gravações lá. Então, esse ano a gente vai fazer o instrutivo de manejo individual, né, da abordagem individual para manejo da obesidade no SUS. E como que vai funcionar, então? Nós teremos aqui, nem contei, acho que ficaram 10 encontros, né, gurias? Se não me engano, a gente ficou com 10 encontros, tá? E foram 10 encontros, então, quinzenais. É a nossa proposta inicial, né? Eu não estava conseguindo colocar modo tela cheia, agora eu consegui, tá? 10 encontros. Então, 2 agora em agosto, 2 em setembro, 3 em outubro, porque é um mês mais compridinho ali, que, né, quinzenalmente ficamos com 3 encontros, 2 em novembro e 1 em dezembro, que seria o nosso encontro presencial, tá? Qual é a proposta? Que nesse dia 5 de dezembro, a gente, então, venha presencialmente, agora eu volto aqui para enxergar vocês, presencialmente aqui no campus, para eu fazer a entrega dos materiais impressos. Então, por que eu estava explicando do Cored, tá? Aqueles municípios que fazem parte do Cored Rio da Várzea,
É para eles que a gente tem o recurso do projeto. Então, para estes municípios, eu consigo entregar um material impresso, tá? Então, não, infelizmente, não são para todos os municípios que eu vou ter recurso para entregar material impresso. Para os outros municípios, eu vou conseguir entregar os materiais no formato digital, PDF, enfim, para que possam fazer as impressões. Para aqueles que são do Cored Rio da Várzea, vão receber também impressos, tá? Bom, o que mais que eu estava falando para vocês? Então, são grupos, são encontros quinzenais aqui, como a gente está fazendo hoje. A gente vai precisar definir se esse horário está adequado para todo mundo, tá? E a gente criou, então, esse grupo no Whats, que eu também gostaria de saber se todos que estão aqui já estão no grupo, se quem não está recebeu o convite, porque a Ana Carolina, que é nossa bolsista, ela incluiu todos que ela conseguiu, ela incluiu no grupo. Quem ela não incluiu é porque está naquele modo do WhatsApp que a pessoa não entra automaticamente no grupo, mas ela recebe um convite e se ela aceitar, ela entra no grupo, tá? E aí vocês podem, né, nos pedir, nos dizer, olha, não estou, mas quero estar, né, que ela manda de novo esse convite, vão colocando aqui no chat, tá? O que a gente vai fazer nesse grupo do WhatsApp, tá? Como os nossos encontros ficaram quinzenais, a ideia é que a gente faça o envio de materiais nesses intervalos, né? Entre esses 15 em 15 dias, né? Então, envio de materiais, de vídeos, algumas tarefas ou desafios, para que a gente veja, né, da possibilidade de vocês talvez colocarem em prática alguma coisa que a gente viu aqui, né? Que vocês acham que é possível para trazer para discussão, algo nesse sentido, tá? Sobre o certificado, né, a gente vai fazer assim. A ideia é que a gente vai colocar uma listinha de frequência aqui no final, um forms para vocês preencherem, e é um certificado que a gente pretende dar, como são 10 encontros, seriam 10 horas, mas aí considerando que a gente vai fazer, né, esses envios, essas comunicações via WhatsApp a mais ali entre esses 15 dias, a gente pensou em 20 horas, né? E aí 70% de presença ou de interações. Vamos supor que a pessoa não veio presencial, não veio aqui síncrono, vamos dizer, né? Mas assistiu no YouTube, interagiu ali no grupo, colocou alguma coisa do que a gente falou, deu um okzinho lá, porque entendeu, né, o que foi conversado, também vai ter a presença daí, tá? Então, não deixem, por favor, mesmo quem ainda não preencheu, eu estou vendo aqui, ó, por enquanto, até agora, 25 pessoas preencheram o questionário e o termo de consentimento livre esclarecido. Eu só vou conseguir usar os dados para pesquisa de quem preencheu o questionário. Então, nós somos hoje 43 inscritos, tá? E eu tenho 25, então eu peço ainda, quem ainda não, né, preencheu, preencha, por favor, esse questionário. Quem já preencheu está aqui. Pode confiar, né, que é rapidinho de preencher, é só marcar assim, né, múltipla escolha, e vai ajudar muito a gente, tá? Esse questionário, Andressa, ele tá a gente coloca o link aqui no chat, Ana, por favor. Ele foi por e-mail e ele foi no grupo no WhatsApp, mas às vezes também, não sei se tu já está nesse grupo, né? Coloca aqui o link que fica mais fácil para todo mundo poder acessar, né? Instantaneamente aqui já responder vai ser muito bom, tá? Que mais? Que mais? Vamos dar continuidade aqui. Ó, então vamos ver quem é a tua gestora, coloca o nome aqui, porque daí a Ana já entra em contato, ela vai ver o nome lá nas inscrições, vai pegar telefone, e-mail e vai ver onde é que está encontre o erro, né? Por que ela não recebeu aí esse questionário ou contato. Que mais? Bom, a gente perguntou ali, né, se vocês conheciam o instrutivo de abordagem individual para o manejo do SUS.
Esse instrutivo ele foi lançado em 2024, então no ano passado. Ele é um material elaborado pela professora Aline Lopes, ela é da Universidade Federal de Minas Gerais, e em parceria com o Ministério da Saúde, tá? E o que acontece, né? Em 2023, como eu dizia antes, a gente teve o primeiro instrutivo, que era de abordagem coletiva, era para trabalhar com grupos de pessoas com obesidade. E agora ela traz esse instrutivo para trabalho individual. Mas não é um trabalho individual somente do nutricionista. Não é uma abordagem somente, olha, o nutricionista tem que atender assim, assim, assado. Porque também não é o foco somente no emagrecimento. É um foco em mudanças de comportamento, melhora da qualidade de vida, com consequência, claro, no peso, mas também em mudanças, né, que vão trazer outras consequências, né, metabólicas, consequências de mudanças ali qualitativas que também vão auxiliar na saúde, na qualidade de vida do indivíduo, tá? Então, por isso que a gente fez essa proposta de trazer, né, a qualificação para todos os profissionais da PS, porque esse instrutivo é para todos os profissionais da PS, ele não é só para o nutricionista. Inclusive, ele tem um capítulo que é específico para o nutricionista. O restante é para todos, né? E a gente vai tratar, então, dele aqui. E a ideia é essa, é instrumentalizar, né, os profissionais nas diferentes áreas, porque a gente sabe o tamanho, né, da epidemia da obesidade que a gente está vivendo e como essa situação realmente é difícil de manejar e o quanto é realmente, né, um desafio para todos nós profissionais de saúde, tá? Então, já falei que esse grupo no WhatsApp é para comunicação entre nós, entre os encontros. Então, assim, claro que não é para mandar figurinha de bom dia, né? Mas é para a gente falar. Olha, que hoje aconteceu tal caso, aconteceu tal coisa, fizemos assim, fizemos assim, conseguimos colocar em prática tal coisa, eu achei legal, isso funcionou. Nossa, isso aqui nós tentamos, não deu nada certo. Isso aqui que, né? Então, isso é legal porque a gente vai vendo assim, ó, na prática, um colocando para o outro e vai trazendo um pouquinho dessa vivência, né, de todos nós. Então, essa troca de experiências, dúvidas, é muito interessante, tá? Porque se a gente for pensar em 10 encontros, não dá tempo de fazer muita coisa, né? É muita teoria. Então, a nossa ideia também não é a gente ficar. Hoje é um encontro mais conversa, assim, porque a gente tem que explicar algumas coisas, mas a ideia é que a gente possa, então, fazer essas trocas também aqui no grupo, aqui no encontro síncrono, e continuar a ampliar isso no grupo do WhatsApp, tá? Nós vamos enviar, então, entre esses encontros quinzenais, materiais e vídeos, né, materiais adaptados por nós, criados por nós, e algumas dessas, não pensem assim que é um trabalho, tá? Mas lançar um desafio, uma atividade, uma ideia do que pode ser feito, tá? Algo bem, assim, prático mesmo. E a gente convida vocês, então, depois a acessarem o nosso canal do YouTube. Esse link também foi nesse e-mail, que depois a Ana até, quem não recebeu o e-mail, coloca aqui seu e-mail no chat para a Ana poder reenviar, tá? A gente tem o canal no YouTube onde vão ficar as gravações. Essas que vocês estão vendo aqui foi do primeiro ciclo que a gente teve em relação ao manejo da obesidade do grupo, né, de pessoas do manejo coletivo. Aqui é o nosso canal do Instagram, então quem ainda não segue, a gente convida a seguir, né, o Conscientiza, porque ali também a gente está sempre colocando conteúdo, né, conteúdo que pode ser utilizado nos atendimentos, que pode ser compartilhado, né, por vocês. E aí chegou, então, uma parte bem importante, bem significativa para a gente, que é mostrar para vocês quem somos, né? Talvez nem todos estejam aqui nesse momento, mas a gente ficou muito feliz com a participação de vocês, né? Porque a gente tem aqui a participação, uma grande participação, né, de quase todos os municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, né? Então, de Palmeira das Missões,
de Dois Irmãos, Constantina, Jabuticaba, Lajada do Bugre, Nova Boa Vista, Novo Xingu, Barra Funda, Cerro Grande, Ronda Alta, Rondinha, Sarandi, Sagrada Família, São José das Missões, Três Palmeiras, Miraguaí, Braga, Pinhal, Passo Fundo, Rodeio Bonito, Trindade do Sul, Coronel Bicaco, Campo Novo. E aí, a gente teve, então, não sei se elas estão presentes aqui, 3 inscrições de Pelotas, Belo Horizonte e Ilha Bela. Ilha Bela, eu sei que a nossa aluna, né, a Karine, que está aqui, que é quase formanda, e ela pediu para fazer, mas Belo Horizonte, não conheço ainda, Camila, né, e de Pelotas também ainda não. Então, elas pediram para participar, eu disse, olha, como ouvintes, né, e vão receber certificado, tudo, são super bem-vindas. Mas, como eu falei, quem vai receber os materiais, né, é quem está aqui do Coré de Rio da Várzea, tá? E quem somos os profissionais? Então, nutricionistas, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, fiscal sanitário, psicólogas, farmacêuticas, agentes comunitários de saúde, auxiliares técnicos de enfermagem, né, e alguns estudantes, tá? Então, a gente ficou também muito feliz com essa variedade, né, com esse número de profissionais aqui mais ampliado. Claro que os nutricionistas acabam, né, vindo em maior número, até pela temática, mas é importante que a gente consiga, e aqui eu peço ainda para vocês sensibilizarem os colegas, ainda dá tempo, apesar de hoje ser ainda já estamos no nosso primeiro encontro, mas ainda dá tempo, se quiserem trazer mais alguém, puxar pelo braço, trazer, vem comigo, né? Porque depois vocês vão precisar dessa parceria para colocar em prática, né, esse trabalho colaborativo, né, nas unidades de vocês, tá? Então, aqui é a nossa equipe, eu como coordenadora do projeto, a nossa mestranda, a Júlia, de Braga, nutricionista de Braga, ela é bolsista do projeto. As acadêmicas, a Ana Carolina e a Bruna, também são bolsistas do projeto. E a Elisa, que é doutoranda, é minha orientanda, eu sou co-orientadora dela no doutorado, e o projeto dela é justamente com essa temática, né, da estigmatização da obesidade, e hoje eu vou dar a palavra para ela daqui a pouquinho, para ela conversar conosco, tá? Então, os nossos encontros serão momentos muito importantes de aprendizado, de trocas de experiências e de vivências, né, entre todos nós, para que a gente possa discutir como e o que pode ser colocado em prática em cada uma das nossas realidades. Então, eu destaco novamente a importância de que a gente consiga contar com uma equipe que possa apoiar vocês e fortalecer esse cuidado de forma colaborativa. Vocês que já estão aqui vão fazer a diferença. Então, se vocês ainda quiserem e puderem, né, convidem, né? Convidem mais alguém da equipe que vocês acham que pode se sensibilizar e estar aqui com vocês nesse momento, tá? Antes de eu passar a palavra para a Elisa, eu quero ver aqui se algum de vocês gostaria de perguntar alguma coisa, ou de se apresentar, ou de falar alguma coisa, né? Se tem alguma dúvida, ou enfim, eu quero abrir a palavra para vocês. Se assim o quiserem, né? Porque eu já cheguei chegando, já cheguei falando, e o importante é que a gente consiga também ouvir vocês. Não tem dúvidas? Tá tudo bem? Todo mundo ficou tranquilo com o que eu apresentei? Então tá bom. Então, Elisa, tu quer compartilhar? Quer que eu compartilhe a tua apresentação? Eu acho que eu posso compartilhar, prof. Deixa eu Tenta aí, qualquer coisa eu estou colocar à aqui. disposição, tá? Tá. Mas enquanto a Uhum. Elisa compartilha, eu quero saber, sabe esses negocinhos, esses emojis que tem aqui? Eu quero saber se vocês vão colocar aqui um emoji de feliz ou de triste ou de assustado, se vocês estão afim ou se vocês não estão afim sei lá, de fazer esse negócio dar certo aqui, essas trocas, esse tipo de serviço, assim. Dá vontade ou não dá? A Marivana disse que dá, ó. Opa, tá surgindo os coraçãozinhos ali.
Tem povo empolgado ou não? Ih, não tô vendo tantos. Ufa, começou a surgir mais. Tá. Deixa eu... Você sabe que eu sou uma pessoa empolgada. Quem não sabe, quem não me conhece, comecem a ficar sabendo, tá? Que eu sou uma pessoa empolgada, eu acredito, tá? E eu acho que cada sementinha que a gente vai plantando, a gente vai conseguindo. Eu sei que a gente não vai mudar o mundo, tá? E nem inventar a roda, mas a gente vai fazendo, né, de pouquinho em pouquinho, a nossa parte, tá? Para tentar fazer diferente. Porque hoje em dia, né, pessoal, eu sei que aqui vão ter profissionais das diferentes áreas e com diferentes tempos de serviço, diferentes experiências e diferentes, né, modos de agir, de pensar, mas a gente está vendo que hoje em dia está cada vez mais difícil, né, a gente atingir aí, né, um sucesso no tratamento da obesidade, no sentido de que a obesidade virou essa epidemia, tá? E o ambiente é obesogênico, né? Não é só, e a Elisa vai falar sobre isso muito bem, nós não estamos falando de pessoas, né, que querem ser ou ficar, né, obesa. A gente está falando de um ambiente que está as mantendo nessa situação, né? Mas eu não vou dar spoiler, eu vou deixar a Elisa falar, né, Elisa? E depois a gente É, conversa mais. eu acho que eu não vou conseguir ver vocês aqui. Meu modo de compartilhar Eu não deu muito fiquei, por isso que eu certo aqui. ficava saindo e voltando, Tá, maximizando e minimizando a minha tela, porque eu também tá. não consigo, não gosto muito de falar sem ver as pessoas. Mas enfim, me avise caso não esteja compartilhando, tá? Boa tarde, então, a todos. Então, meu nome é Elisa, eu sou nutricionista e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da UPF, em que a Prof. Grace é minha co-orientadora. E o meu tema de pesquisa é justamente a estigmatização da obesidade, principalmente propagada por profissionais de saúde, né? Que a gente sabe que existe, embora, né? Inclusive a minha orientadora do doutorado é de outra área, não da área da saúde, e ela não tem um compreendimento tão forte do quanto isso ainda existe, né? Então é quase que é uma coisa difícil de acreditar mesmo que o profissional de saúde ainda sinta preconceito, né, pelas pessoas simplesmente por estarem acima do peso, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o estigma, né? E aí, qualquer dúvida pode me interromper e perguntar, bem tranquilo, tá? Então, o estigma e as suas repercussões para a pessoa com obesidade. Então, o estigma da obesidade de comportamentos discriminatórios que são direcionados a pessoas por causa do seu peso, apenas por isso, né? Não existe nenhum outro fator que faz com que a pessoa sinta preconceito, simplesmente pelo excesso de peso. E ocorrem abusos verbal ou físico que podem levar à marginalização, exclusão e discriminação da pessoa que sofre desse estigma. E também o estigma acontece frequentemente apoiado na justificativa de desencorajar comportamentos não saudáveis e melhorar a saúde das pessoas com obesidade, que elas são culpabilizadas pelo seu excesso de peso. Então, é como se a obesidade é considerada a única doença em que o indivíduo que sofre, né, que é acometido com essa condição, sofre a responsabilização, né? Então, a responsabilidade recai sobre a pessoa que apresenta essa condição. Então, estudos mostram que o preconceito, o estigma, a discriminação causa morbimortalidade e tem efeitos físicos e psicológicos para o indivíduo que é acometido por essa doença. Então, tem efeitos tanto para propagar mais questões, complicações de saúde, tanto de saúde física quanto mental.
E várias situações ocorrem no indivíduo que sofre o estigma, né? Então, ele afeta negativamente a saúde em vários aspectos, como baixa autoestima, insatisfação com a imagem corporal, ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, ou seja, o indivíduo ele acaba se alimentando mal por sofrer preconceito, pulando refeições, evitando, né, sair para comer, por exemplo, para não ser julgado. Proteína C reativa aumentada, que ocasionada por um processo inflamatório, estresse oxidativo, nível de cortisol elevado, então os hormônios são alterados nesse processo. Então, além de estar com essa dificuldade, já com problemas, muitas vezes, de saúde, o próprio preconceito ele é capaz de intensificar esses sintomas. O risco de diabetes também e o aumento do ganho de peso como uma consequência desse preconceito. A internalização do preconceito, que é como a pessoa enxerga, né, é a pessoa se sentir em que está sofrendo esse estigma em relação ao peso, repercute também em autodesvalorização, então a pessoa não vê valor em si mesma, porque ela atrela esse valor à sua forma física, então como a forma física ela não é algo importante para as pessoas, ela não enxerga isso como algo que um objeto de desejo, como o culto ao corpo, né, que a gente vê. Então a pessoa acaba se desvalorizando, como se o único valor da sua vida estivesse associado com ela emagrecer. Por exemplo, a autodepreciação é, por exemplo, quando o indivíduo fala coisas negativas em relação a si mesmo, maiores chances de adoção de comportamentos que promovam o ganho de peso. Então, muitas vezes a fome emocional vai fazer com que o indivíduo busque por alimentos altamente palatáveis e também, assim, de uma forma de compensar suas emoções negativas, como uma busca de prazer imediato, menos propensas a procurar os serviços de saúde, por sofrer preconceito, inclusive nesses ambientes. Então as pessoas elas têm vergonha, elas têm medo de procurar um novo profissional e continuar sendo invalidada, continuar sendo culpabilizada pelas suas condições de saúde. Então, as causas de obesidade, elas englobam uma série complexa de fatores genéticos, individuais e comportamentais e também ambientais. E o principal elemento para o aumento da prevalência da obesidade é que o nosso ambiente ele está cada vez mais obesogênico. O que seria um ambiente obesogênico? Muitas vezes falta de acesso a produtos in natura ou minimamente processados, fruta, verdura e legume. Às vezes o local onde a pessoa mora é muito longe de uma produção de hortifruti ou de um supermercado em que vá encontrar alimentos mais naturais também. Além de que a urbanização acabou intensificando esse problema, com menos lugar para cultivar uma horta, menos acesso a alimentos mais naturais e também em decorrência de um ambiente com muito acesso a alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, salgadinhos, comida enlatada, congelada. Então, aquele que dificulta a adoção e manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física, ou seja, não ter um ambiente propício para caminhada, também é algo que contribui, né, a dificuldade de ter uma infraestrutura que favoreça bons hábitos para as pessoas. Então, aqui, um dado bem recente, de 2025, mostra a prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil ao longo do tempo. Então, que nesse ano, né, a prevalência é de adultos com IMC alto de 68% de adultos no Brasil e 31% de adultos vivendo com obesidade. Em 2030, adultos com IMC alto em 2030, 119,16 milhões. Então, é uma quantidade absurda, né? Então, a gente vê o quanto que
é um problema de saúde pública, como, né, a prof falou, é uma epidemia, né? E a gente precisa pensar em como que essas pessoas estão sendo tratadas também, além de, né, se a gente ouve falar por muito tempo de que há uma preocupação com a saúde, né? E tem muito preconceito também disfarçado de preocupação com a saúde, mas a gente ainda não tem tratamentos efetivos, a gente ainda não tem um consenso científico de uma abordagem realmente eficaz para o tratamento da obesidade, que esse que é o grande ponto. E muitas vezes o tratamento ele se centra clínico, muito clínico e técnico, e acaba intensificando e propagando novos preconceitos que vão fazer toda essa cascata de sintomas que o preconceito traz, e ao invés de trazer um ganho para o paciente, benefício e qualidade de vida, acaba comprometendo ainda mais a doença que o comete. Então, a obesidade é uma condição complexa, então não é algo simples, não é foco, força e fé, né? É algo bem mais sério, bem mais complexo do que isso. E muitas vezes é reduzida a julgamentos morais, então as pessoas pensarem sobre o outro, né? A pessoa que está com obesidade de uma forma negativa, ou numa visão simplista de solução de problema, né, baseados nos próprios preconceitos. Então, ela é multifatorial, que vai muito além do controle individual. Então, não é o indivíduo o único, né, responsável por tratar o seu problema de saúde, mas é um problema estrutural e que a gente precisa pensar no sistema para que isso mude também. Então, a etiologia da obesidade, ela envolve genética, alterações metabólicas, fatores psicológicos, determinantes sociais e influências ambientais. Então, aqui uma figurinha de um estudo que eu acabei vendo na minha revisão, né, de literatura, sobre a condição multifatorial da obesidade, só para exemplificar, né, o tanto de questões, né, que envolvem a obesidade. Então, não é tão simples assim. Tem a genética e a biologia, que envolve a herdabilidade genética do IMC através dos pais, os genes também do comportamento alimentar e do metabolismo do indivíduo, ou seja, o gene do pai em relação ao comportamento que passa para o filho, a regulação hormonal também e adaptações metabólicas pós perda de peso, ou seja, não é tão simples assim do organismo se readaptar a cada perca de peso, e novos genes vêm em decorrência disso. Também tem a questão neuroendócrina, desequilíbrio de alguns hormônios, resistência à leptina, esvaziamento gástrico acelerado. Então, é várias questões, né, que vão influenciar no ganho de peso. Então, o eixo hipotálamo-trato gastrointestinal também é uma questão que pode influenciar. Comportamental, então, fome e saciedade desreguladas, fome emocional, saciedade ou saciação anormal, metabólico, dislipidemia, inflamação, resistência insulínica, homeostase, o equilíbrio, né, da energia que está desregulado, obesidade sarcopênica, epigenético, que é o ambiente moldando a própria genética do indivíduo que já está acometido pela doença. Então, interações gene-ambiente, fenótipo, então o esvaziamento gástrico acelerado, o paciente que tem isso tem uma propensão a sentir fome mais rápido, e aí isso também interfere no ganho de peso, o gasto energético reduzido muitas vezes, também o esvaziamento gástrico acelerado, acesso a alimentos ultraprocessados na questão ambiental e social, redução da atividade física, alterações no sono, determinantes sociais de saúde. Então, é várias questões que estão atrelados à obesidade e que desmistifica aquela ideia de que só falta força de vontade, né? Então, não é isso, não é tão simples assim. Então, o estigma do peso como uma barreira no cuidado. Então, o indivíduo enfrenta uma dificuldade
de ter o seu acesso facilitado a um ambiente de saúde, à atenção primária à saúde. Então, alta prevalência de estigma, então, profissionais de saúde frequentemente demonstram estigma relacionado ao peso, criando barreiras no cuidado ético e de qualidade para as pessoas com obesidade, demonstra um impacto negativo com o comprometimento do vínculo terapêutico, ou seja, o paciente ele vai ter muita dificuldade de confiar na pessoa que está lhe atendendo, porque já se sente diminuído ou culpabilizado por seu problema de saúde, redução na busca por atendimento e reforço das desigualdades no cuidado de saúde. Então, as evidências no Brasil, 60,4% dos brasileiros com obesidade relatam discriminação em consultas médicas. Então, tem umas visões reducionistas e excesso de foco em dieta e exercício, né? Ele acaba ouvindo sempre a mesma história, que está faltando foco, está faltando restringir a alimentação, fazer atividade física, mas muitas vezes o profissional acaba não ouvindo o que de fato está impactando, né, e está dificultando uma ação e uma melhora de qualidade de vida e mudança de comportamento. Discriminação estrutural, então afeta significativamente o acesso ao cuidado. Saúde mental aumenta índices de depressão, ansiedade e transtornos alimentares. Alta prevalência, então 85,3% dos brasileiros com obesidade relatam ter sofrido alguma forma de estigma ao longo da sua vida. Isso é muito. Então, se a gente lembrar de todos os efeitos, as consequências do estigma para o indivíduo com obesidade, né, consequências em questões de saúde física e mental, 85% das pessoas que sofrem com isso é alarmante, né? Porque vai estar desencadeando todos aqueles sintomas, né, que foi citado anteriormente. Dificulta a adesão a exercícios físicos e mudanças sustentáveis do estilo de vida, até pelo próprio preconceito em alguns ambientes de saúde, também de academias, enfim, né, que a gente sabe que acontece, né? Então aqui eu trouxe alguns dados aonde que acontece o preconceito, né? Então, o ambiente familiar, 72% das pessoas com obesidade relatam ter sofrido discriminação, comentários negativos de familiares sobre o seu peso. E em estabelecimentos comerciais, então 65,5% enfrentam constrangimentos em lojas, restaurantes e outros espaços comerciais. Nas amizades, 63% experimentam comentários depreciativos ou exclusão social entre amigos devido ao seu peso. No ambiente de trabalho, 54,7% sofrem por discriminação no ambiente profissional, afetando oportunidades de carreira e relacionamentos laborais. E no atendimento médico, então, 60,4% relatam ter vivenciado estigma nas consultas médicas e atendimentos de saúde. Então, o que seriam as barreiras estruturais? Os ambientes clínicos sem um mobiliário adequado, equipamentos, balanças, espaços adequados que comprometem a dignidade e o acesso ao cuidado integral, cadeiras cujo assento é compatível com pessoas de qualquer peso. Isso a gente vê que não existe. Por exemplo, o aparelho de medir a pressão arterial. Dificilmente tem, se a gente for pensar nas APS, que é o nosso público, dificilmente tem um aparelho, né, nas APS que específico para todos os tipos de corpos, né? Então, isso, querendo ou não, é uma barreira, é um preconceito estrutural. Macas também, né? Então, atitudes discriminatórias, profissionais frequentemente atribuem todos os problemas de saúde ao peso, né? Isso acontece muito na questão de traumatologia, problemas com joelho, com articulações. Então, geralmente, o que as pessoas acabam ouvindo é essas questões relacionadas ao peso, que precisa emagrecer. Então, às vezes, a primeira abordagem que o paciente tem para qualquer condição de saúde é que ela precisa emagrecer. Então, resultando em diagnósticos e atendimentos superficiais, muitas vezes, e sem considerar todos os aspectos que envolvem o desenvolvimento e manutenção da obesidade. Diretrizes problemáticas, então a gente também é carente de protocolos clínicos com foco
com um foco específico, né, num cuidado integral. Então, os protocolos, eles são muito com um foco excessivo na perca de peso como principal indicador. Então, eles acabam negligenciando esse cuidado integral e sustentável dos pacientes. Então, aqui a gente vê lacunas também na nossa formação como profissional de saúde. Então, muitas vezes a nossa formação é inadequada, com um modelo biomédico predominante, principalmente na questão de prescrição dietética, né? Puxando, né, para a questão de nutricionistas, né? Que profissionais raramente treinados para abordar a obesidade sem estigmatização, que acaba o foco sendo na patologia, então o foco na doença e não no indivíduo que está ali precisando dos cuidados. A abordagem normativa, o que seria isso? Que é normal ter esse tratamento diferente, parece, né? Então acaba que foi meio que normalizado esse estigma. O estigma ele acabou sendo muito normalizado na prática clínica. Então, muitas vezes, né, a gente vê pegando na ética profissional, muitas vezes fotos de antes e depois, que é contra a ética profissional, mas que muitas vezes é normalizado, tanto para profissionais quanto leigos, por ser tratado como algo normal, como algo simples e que é o correto. Muitas vezes tem pessoas que acham que é o correto. Então, centrado sempre na perca de peso. Então, isso acaba sendo uma formação um pouco errada nesse sentido de não olhar o ser humano como um todo. Competências comprometidas também, ausência de capacitação limita o desenvolvimento de práticas centradas na pessoa, então, carência de práticas inclusivas, perpetuação do estigma, então, a abordagem da forma de diálogo, escassez de iniciativas. Pode levar. Pode levar, pode levar. Escassez de. Desculpa, gente. Sim, escassez de iniciativas. Faltam programas de qualificação específicos sobre o estigma do peso. Então, a educação em saúde surge como estratégia potente para promover reflexão crítica e transformação de práticas discriminatórias. Então, como eu falei anteriormente, então, abordagens prescritivas com foco limitado, a ausência de conteúdos, então, falta tanto na formação acadêmica quanto de pós-graduação, muitas vezes, ausência, né, pouca atenção à diversidade corporal nas falas, né, em relação a isso, na forma de abordar os indivíduos de uma forma individualizada, de uma forma mais centrada na pessoa. E mudanças necessárias, então a gente precisa de integração de teoria e prática para diminuir, né, o estigma de profissionais de saúde com pacientes, independente, né, da forma corporal, cor, enfim, classe social, né? Então, obrigada pela atenção, e é isso. Muito bem, Elisa, obrigada, né? Obrigada pela tua fala. E a Elisa, né, tá aí se especializando nessa temática, né? Daqui a pouco ela realmente vai ser doutora, né, nessa área. E então eu pedi para que ela trouxesse um pouco disso, né? Eu sei que vocês já responderam um questionário que deve ter causado, né, algum tipo de né, reflexão aí na cabeça de vocês. E aí, diante do que ela apresentou aqui, né, eu me lembro das primeiras vezes que eu comecei a estudar a estigmatização da obesidade, né, eu parei para pensar, né, nossa, quantas vezes a gente faz isso sem perceber, né, sem querer, sem perceber. Quando vê, a gente já está julgando, né, a gente já está julgando, mas por quê? Só fazer isso, né, porque não faz, né? E quando a Elisa traz essa questão do modelo biomédico, do atendimento médico, é o atendimento em saúde, porque os estudos que a gente tem são assim, médico, nutricionista, enfermeiro, psicólogo,
né? Psicólogo não tanto, mas é médico, nutricionista, enfermeiro que a gente vê mais, né? E os estudos, tem vários, assim, em vários países, né? Mostrando esse impacto, né? De até ficar menos tempo em consulta com esses pacientes, pensando assim, não vai fazer mesmo. Nem vai conseguir, nem vou gastar meu tempo aqui com essa pessoa que eu vou falar e não vai dar conta, não vai fazer, sabe assim? E a gente começa o nosso primeiro encontro com essa temática, porque nós vamos lidar com essas pessoas. E se a gente não mudar a nossa postura em relação às pessoas, né? Esse teria que ser o nosso primeiro passo, porque senão a gente realmente não vai conseguir fazer nenhuma intervenção adequadamente. Porque aí, se a gente não acreditar, né, que é possível, e o que é possível mudar, né? Aí a gente não vai conseguir mesmo. Né? Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, se pensou, né, se trouxe alguma reflexão, assim, tanto a fala da Elisa, quanto o preenchimento do questionário, ou alguma coisa do dia a dia de vocês, realmente isso é difícil, a gente acaba vendo muito isso no dia a dia, como é que é para vocês? Vamos começar a se desinibir. Quando a gente fala, por exemplo, ali, ó, pessoal, então a gente vai mandar alguns videozinhos para vocês verem alguns exemplos disso que a gente está falando, tá? E a gente vai mandar algumas falas que são estigmatizantes ou não, algumas questões assim, para a gente refletir, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, e alguém falou ali, já passo a palavra para ti, tá, Júlia? Quando a Elisa falou de vínculo terapêutico e tal, alguém colocou ali no chat escutativa, né? E essa questão do cuidado integral, porque quando a gente fala do modelo biomédico, e na nutrição a gente usa muito isso, que a gente é muito prescritiva, que a gente só quer fazer dieta, que a pessoa emagreça, ponto final, né? A gente não olha para ela como um todo, não olha, né? Não tem esse olhar integral, acaba não fazendo uma consulta em que a gente busque, né, mudanças que não vão refletir somente no peso e que não sejam o foco no peso, né, mas que tenham um foco. Por exemplo, tem coisas que a pessoa com obesidade vai precisar mudar, assim como a pessoa que não tem obesidade. Mas aí a pessoa com obesidade a gente foca no peso. E a pessoa que não tem obesidade, eu vou focar em comer mais fruta, em tomar mais água, em fazer uma caminhada, vocês entendem? Né? Então, aí a pessoa que está com obesidade, tu tem que emagrecer. Tu tem que, sabe? Então, se a gente não falar em emagrecer, a primeira coisa, a pessoa entrou no consultório, ela tem que emagrecer? Ela tem que emagrecer. Mas eu vou falar para ela sobre coisas que eu falaria para outra pessoa que come do mesmo jeito que ela, só que não ganhou tanto peso, sem focar no peso. Já muda o tratamento. Ela já sai menos armada, vamos dizer assim, sabe? Porque, assim como acho que foi a Larice que falou, algumas das gurias falaram, ela nem vem, né? Vem por medo. A Vanessa falou aqui, a maioria vem com esse medo. E gente que nem vem, né? Eu acho que antes de tu falar, Júlia, eu acho que aqui o teu nome não tá aparecendo, name not available. Aqui, ó. A segunda que levantou a mão. Moça, tu que levantou a mão e tá sem o nome. Eu acho que é a Cláudia. Eu não conheço não consigo Que é a reconhecer assim. Cláudia. Diga. Oi, gurias, posso falar? Pode. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu acho que, como diz aquela frase, onde todo mundo sabe tudo, eu quero continuar aprendendo, né? Então, assim, ó, o que eu vejo, né? Eu vou falar da unidade onde eu trabalho. O peso, né, o sobrepeso, a obesidade, todo mundo trata primeiro como um assunto só da nutricionista. Tá com obesidade, eu vou mandar para nutricionista. E eu tenho vários cursos de terapia, assim, eu faço, né, tenho vários cursos, estou
no quarto curso de constelação familiar e às vezes eu me permito a usar um pouco disso nesses atendimentos. E o que eu aprendi? Que quando eu trabalho a escuta ativa, né? Que antes as consultas duravam meia hora, 40 minutos, às vezes. Hoje em dia tem consultas que duram 2 horas. Então, tem alguns pacientes que vão e a gente faz uma abordagem sobre alimentação toda, né? E quando você ativa a escuta ativa e você começa a abordar outras questões, as pessoas se abrem. Já tive caso de pacientes assim, adolescentes, que choraram muito. Então, eu acho que a escuta ativa como um todo, na obesidade, no sobrepeso, também é importantíssimo, né? E essa semana eu atendi uma criança que veio, a mãe trouxe um menino de 11 anos, que ele veio, procurou atendimento porque os colegas estavam chamando ele de vários adjetivos, assim, durante a hora do recreio. E ele pediu para a mãe dele para me procurar, porque ele não estava se sentindo bem, né? Que os coleguinhas diziam gordinho, né? Tudo aquilo que a gente já conhece. Então, eu fiz o atendimento, o plano alimentar, tudo, a gente conversou bastante. E na terça-feira de manhã eu atendi ele. E ele perdeu peso e perdeu medidas. E eu fiz a seguinte questão, assim, eu perguntei para ele: o que está te deixando mais feliz hoje, agora no final da nossa consulta? A quantidade de peso e de medida que você perdeu, ou os teus hábitos alimentares que mudaram? Porque ele começou a incluir um monte de verdura e de fruta que ele nem tinha provado. E ele disse assim: eu estou mais feliz por ter mudado a minha alimentação do que por ter perdido peso. E aquilo acabou me emocionando, sabe? Eu fiquei emocionada, mas acho que como pessoa, como profissional, né? Porque eu acho que isso é importantíssimo, assim, essa escuta. E isso que vocês estão fazendo por nós profissionais é uma escuta, né? Além de tudo isso que é importantíssimo, a teoria é importantíssimo, não tem como questionar isso, comentar. Mas eu acho que essa escuta é importantíssimo, porque como vocês falaram, o curso superior, ele nos, a gente tem uma base teórica, mas só o nosso trabalho que nos ensina, assim, como a gente tem que... Eu estou há 21 anos no... Verdade, né, Cláudia? Que bom tu ter tu conseguir fazer esse relato pra gente. Tu sabe o que eu fiquei pensando? Que é uma coisa que a gente vai trabalhar, tá? Que é a autoeficácia. Que é assim, quando a gente dá uma meta que a pessoa consegue cumprir, como, por exemplo, começar a comer uma fruta que ele não comia, né? E ele consegue, ele percebe que ele é capaz de fazer. Isso é autoeficácia. É a pessoa fazer uma coisa que ele percebe que é capaz de fazer. E aí ele começa a melhorar a autoestima, ele começa a conseguir andar para frente. Se o foco for no peso e não perder o peso, piora a autoestima e daqui a pouco ele desiste: eu nunca vou conseguir, né? Mas se ele vai conseguindo pequenos outros passos, isso vai levando ele para frente. Então, esse tipo de exemplo que tu deu é muito importante, né? Eu vou passar a palavra para o Alan para a gente, né, conseguir ir avançando. Obrigada, viu, pelo teu depoimento. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabenizar a colega Elisa pela fala dela, muito pertinente, todos os tópicos que ela trouxe para nós. Acho que a medicina, a enfermagem, a nutrição, todas as artes da saúde caminham para esse rumo, como a colega Cláudia comentou agora, de uma visão
global do paciente, no caso, né? Não é só o fator do peso, esse é o nosso foco principal, mas tem que ter a parte psicológica, tem que ter o acolhimento, tem que ter o estímulo e reconhecer as necessidades sociais de cada paciente, né? Senão ele não vai aderir às mudanças, que a gente vai propor para ele. Nisso, eu só queria, reforçar muito essa questão da vergonha do exercitar. A gente, o paciente sabe as mudanças dos estilos de vida que ele tem que se propor a fazer. Então, também agora a Prof. Grace comentou conosco de traçar pequenas metas. Isso é muito importante. Ele sabe que ele tem que reduzir a comida, que ele tem que fazer exercício, mas o quanto é isso? É 5 minutos? É 1 hora? É todo dia? É toda semana? Então, a gente tem que traçar metas com os pacientes plausíveis, que ele consiga aplicar na sua rotina. E tem que dizer, ó, fulano, é 1 quadra, é meio metro, que seja, entende? São atividades simples que ele tem que ter como posso dizer, um feedback que está dando certo. Ele conseguiu cumprir, ele foi até ali, deu certo, amanhã vai ser mais. Então, não é só, ai, comer menos e se exercitar mais, é muito amplo, né? Isso é muito vazio. Mas eu queria falar sobre a questão da vergonha do se exercitar. Atendo muitos pacientes que quando procuram uma ajuda, que quando, não, estou comprometido, vou numa academia, eu vou fazer um exercício, eles sentem vergonha do corpo, dos olhares, é um julgamento muito sutil, mas que tu sabe que está ali. E a gente não está livre de cometer isso também, como foi abordado também pela Elisa. Então, é muito importante a gente fazer esse reforço moral com o paciente, que ele não desista nesses momentos, porque acaba gerando um feedback negativo. Por que que eu vou ir treinar num lugar, eu vou ir num restaurante se vão ficar me olhando? Prefiro ficar em casa, né? Então, só queria reforçar esse ponto que eu acho muito importante para nós. Aí acaba tendo, né, as outras buscas por dopamina mais rápida, né? É um lanche, é ficar acomodado, e se a gente não reforça isso, ele desiste. Obrigado. Muito obrigada, Alan, também pela tua contribuição. E é assim, ó, até é uma das estratégias que a gente vai elaborar, vai adaptar do instrutivo e mandar para vocês, que é um diário de atividade física, mas é uma folhinha, assim, para a pessoa usar mensalmente. E aí, a pessoa vai marcar ali, e pelo próprio guia, é um guia de atividade física para a população brasileira. Né? Claro que a gente sabe que a ideia são 150 minutos por semana, né? O que daria 30 minutos 5 vezes na semana. Mas o próprio guia, ele traz que se a pessoa conseguir fazer 10 minutos de manhã, mais 10 minutos depois, 10 minutos depois, já seria interessante. A pessoa nunca fez nada, tem que sair uma pessoa, um grande obeso, por exemplo, uma pessoa com bastante obesidade mais grave, né, tem dificuldade de caminhar, vai ter dificuldade de caminhar 30 minutos seguidos, faz tempo que não caminha. Mas se ela caminhar 10 hoje, né, mais 10 amanhã, e daqui a pouco ela faz 10 de manhã, 10 de tarde. Então, ele vai dizendo que a cada 10 minutos, se tu juntar 10 de manhã, 10 de tarde, 10 mais de tardezinha, tu conseguiria, né? Então, a gente vai fazer esse diário para a pessoa ir vendo o que ela é capaz de fazer e cumprindo estas pequenas metas. Para a gente não sair falando para a pessoa que ela tem que fazer uma caminhada de 30, 40, 50 minutos de uma hora para outra, sabe? Então, algumas coisas assim, quem pode, pode. Quem consegue, vai fazer, né? Mas a gente vai estabelecendo junto, né? Júlia, vou deixar tu falar um pouquinho. A Júlia é nossa bolsista, mestranda também aqui na universidade. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na verdade, só para não tardar muito o nosso tempo aqui, né? Eu estou aqui na sala com a psicóloga Mariana e com a enfermeira Sabrina, nós três estamos juntas. E aí a Elisa foi falando, né, Elisa, de todas as questões, e nós aqui se olhava assim e comentava, nossa, como a nossa realidade, né? Como a gente se enxerga na tua fala também aqui no nosso município, né? E o desafio que a gente tem para tentar driblar, tem algumas coisas que são muito, né, estrutural, enfim, driblar todas essas questões que são tão importantes, né? Às vezes numa equipe bem reduzida, digamos assim, né? Parabéns pela tua fala, Elisa. Muito bom, assim, te ouvir. Obrigada, pessoal.
Obrigada e desculpa, a minha filha veio me alcançar meu telefone que estava tocando, aí eu tive que interromper. Então, obrigada, né, a todos que vieram hoje, que participaram. Então, eu reforço o convite, né, quem ainda quiser trazer mais algum colega, né, que queira fazer parte desse grupo aqui, que quer fazer diferença, que quer, né, começar a mudar devagarinho, mas a gente, né, vai aprendendo junto e vai tentando de uma maneira bem, né, consistente, tá? Então, a gente ainda está com o questionário aberto ali das inscrições, porque a gente ainda consegue enviar. A Ana levantou a mão, acho que ela vai falar da lista de frequência. Isso, eu coloquei nos comentários o formulário para presença. Então tá fixado. Vocês procurem, olhem um pouquinho para cima nos comentários, tá ali o link. Isso, coloca de novo agora ali, por último, vai ficar mais fácil. E não sei se mais alguém também gostaria de fazer algum comentário. Passou uns 10 minutinhos, a gente começou um pouco atrasado, a gente vai tentar sempre manter. Falando nisso, como é que ficou esse horário, pessoal? Começamos às 1h30, começamos às 1h45, como é que tá bom para vocês? Deu certo 1h30? Fica tranquilo? O que vocês acham? Alguém ficou muito ruim? Para a Cláudia é melhor 1h45? Para a Júlia 1h30? Querem fazer votação? Querem que fique bem para mais... Quem não falar nada, eu vou considerar que ficou bem a 1h30, né? Vai ficar só a Cláudia querendo 1h45. 3 já falaram 1h45. Quem dá mais? Vamos fazer Vamos fazer Faz assim, Ana, faz uma enquete lá no grupo, tá? Senão a gente vai ficar aqui até não sei quando. Vai ter bastante gente querendo 1h45. Tá bem? Então, acho que era isso, tá, gente? Assinem ali, coloquem o link Peguem o link e colhem aí para vocês responderem o forms que vocês estiveram presentes nesse primeiro encontro. Aguardem que nós já vamos, né, logo em seguida, colocar alguns videozinhos para vocês. Eu participei do projeto EcoSUS, que foi um projeto junto com a UFPEL, e a gente desenvolveu uns vídeos sobre o enfrentamento da obesidade no SUS, são bem legais também para a gente pensar. A Elisa trabalhando com estigmatização da obesidade, a gente também tem um outro vídeo que ele é em inglês, mas ele está legendado, é bem interessante de assistir. E a gente vai plantando essa sementinha para a gente parar para refletir nas nossas ações também, tá? Parabéns mais uma vez, Elisa, que bom, né? Todo mundo gostou aí de te ouvir, a Jamile também está colocando aqui. Então tá bom, gente. Obrigada A gente pela participação. encerra. Isso, Elisa, foi muito bom mesmo. A Elisa é ótima para essas coisas. Dessas falas, ela faz sempre muita excelência, tá bom? Então, um abraço a todos e até dia 22 de agosto, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.